Bolsonaro diz que o horário de verão vai acabar este ano. E afirma que segunda-feira decide sobre a permanência do ministro da Educação. Caminhão com 90 mil doses de vacinas é roubado no Rio de Janeiro. Menino de 12 anos morre ao participar de desafio da internet. Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, admite que recebeu mais de 140 milhões de reais em propina. Diretora é suspeita de agredir criança em creche de Curitiba. Enxurrada de lama mata idosa e criança de 4 anos em Teresina. E a história do garoto da periferia que realizou o sonho de conhecer o ídolo do atletismo, Usain Bolt. Olá, boa noite para você. O Jornal da Record começa com uma triste notícia. Um menino de 12 anos morreu hoje em Porto Alegre depois de participar do chamado Desafio do Desodorante. Vídeos nas redes sociais incentivam adolescentes a inalar o spray, que é tóxico. Mesmo de luto, a família da vítima decidiu falar para fazer um alerta aos pais. Um menino de 12 anos foi encontrado desmaiado sobre a cama. No quarto, a mãe percebeu um forte cheiro de desodorante e a embalagem do produto estava embaixo do travesseiro. Há mais tempo a gente notava que ele consumia muito desodorante. Quando a gente via, o Renan estava lá, tinha acabado com o desodorante, né? Só que jamais a gente imaginou que ele estivesse inalando, a gente achou que ele usasse. Renan Saraiva de Souza morreu horas depois no hospital por inalar produto tóxico. A família contou que o garoto passava bastante tempo na internet e que participou do chamado Desafio do Desodorante, que circula há pelo menos 3 anos nas redes sociais. Nele, jovens inalam o gás e prendem a respiração. A substância é tóxica e obstrui as vias respiratórias. No ano passado, um menino de 14 anos também morreu no Rio Grande do Sul depois de inalar o spray. Em Jussara, no estado de Goiás, 4 alunos de um colégio militar foram flagrados mês passado fazendo o mesmo. O vídeo circulou na internet, mas os adolescentes não tiveram maiores complicações. Esta psicóloga diz que é importante que a família supervisione o uso das redes sociais, que são a principal fonte de vídeos com esses desafios. É muito importante que os pais controlem os filhos e que combinem horários de internet, porque a partir dali tu consegue entender se a criança ela está ou não envolvida naquele tipo de grupo ali de desafios. Tá dentro de casa, tá no tablet, tá no telefone, tá seguro. E a gente nem de longe imaginava que não tava. Um homem suspeito de participar do assalto em Guararema, na Grande São Paulo, foi preso hoje. Ele estava escondido em uma mata. Na ação de ontem, 11 pessoas morreram ao enfrentar a polícia. Foi uma visita da namorada e da irmã que entregou o criminoso. Ele estava escondido em uma mata desde o assalto em Guararema, no interior de São Paulo, que terminou com 11 mortos. As mulheres foram levar comida e acabaram sendo seguidas pela polícia. Os investigadores também descobriram que a quadrilha fez outras ações semelhantes na região do Vale do Paraíba. Essas imagens mostram o roubo em Campos do Jordão na véspera do Natal. Os ladrões explodiram caixas eletrônicos e bloquearam as entradas da cidade. Nestas outras, é possível ver a destruição nas agências bancárias em São Bento do Sapucaí, no dia 11 de fevereiro. Eles ainda teriam participado de assaltos na cidade de Dois Córregos e em Boa Esperança do Sul, há menos de 15 dias. A polícia conseguiu ligar a quadrilha aos outros crimes porque pelo menos um dos veículos utilizados em Guararema foi flagrado nas imagens dos assaltos anteriores. As armas encontradas com os assaltantes mortos também são compatíveis com as usadas nas outras ações. 4 homens estão presos. Ainda não se sabe ao certo quantos estão foragidos. O chefe do grupo está entre eles. A polícia estima que a quadrilha tenha entre 20 e 25 pessoas. Uma carga com mais de 90 mil doses de vacinas foi roubada na zona norte do Rio de Janeiro. As vacinas abasteceriam os postos de saúde da cidade. O caminhão foi encontrado vazio. Ele transportava 90.454 doses de vacinas diversas, além de insumos como seringas e materiais usados nos postos.
A carga roubada, avaliada em R$1,5 milhão, estava nesse caminhão e foi enviada pelo Ministério da Saúde. Segundo a Prefeitura do Rio, boa parte das vacinas era contra a gripe. As doses seriam utilizadas na campanha nacional que começa na próxima semana. Segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, o início da vacinação não será prejudicado. Mesmo assim, a Secretaria de Saúde lamentou a perda das doses. Uma carga que é importante, vai fazer falta. Infelizmente, uma carga que só é valiosa para a população. O roubo aconteceu na Avenida Brasil, importante via expressa que liga a Zona Oeste ao centro do Rio, numa região cercada por comunidades. A carga tinha saído desse depósito. Segundo o motorista, que não quis gravar entrevista, o caminhão foi fechado por 2 motos e um carro. 4 homens armados desceram do veículo. A vítima foi levada a um local próximo onde a carga foi descarregada. Uma perícia foi realizada no caminhão. Ninguém foi preso. A estudante que foi ameaçada com uma arma no peito por um policial militar diz que colegas apanhavam de outros PMs do lado de fora da escola em Guarulhos, na Grande São Paulo. A imagem se espalhou rápido. Uma estudante menor de idade ameaçada por um policial dentro da escola. Repare que o PM encosta o cano da arma no peito dela. Hoje em casa, a estudante deu detalhes das agressões. O policial me empurrou, depois ele me deu outro empurrão com a arma, me machucando ali. E na hora eu entrei em estado de nervo, eu comecei a chorar. Eu fiquei com medo na hora do que podia acontecer ali. Ela diz que não sabia que a arma era de balas de borracha. Na hora eu nem reparei, eu só olhei assim, já tomei um susto, pensei que ele ia fazer alguma coisa. A ação aconteceu ontem durante um protesto dos alunos da Escola Estadual Professor Frederico Barros Brotero, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os alunos reclamavam da atitude do diretor, que impede a entrada nas aulas de quem chega atrasado. Foi ele que chamou a polícia. Logo começou a confusão. Imagens conseguidas hoje pelo Jornal da Record mostram o diretor José Maria Stanzani, de camisa azul, orientando a ação dos PMs no pátio da escola. A aluna conta que os colegas retirados da escola apanhavam da PM. Tem foto das marcas que eles ficaram. Isso foi o que me revoltou mais, né? Alunos e representantes dos professores dizem que o abuso de autoridade não aconteceu só dentro da escola. Denunciam também o delegado aqui do 1º Distrito Policial de Guarulhos. Ele manteve presos 2 estudantes de 16 anos. Sob a justificativa de que haviam ameaçado o diretor do colégio, os menores passaram a noite retidos na carceragem da delegacia. A Ordem dos Advogados do Brasil criticou duramente a ação das autoridades em todo o episódio. Passaram a noite numa cela, dormindo no chão, com toda a dificuldade que tem o cárcere, é muito desumano. Durante a tarde, os estudantes foram trazidos numa viatura para prestar depoimento no Ministério Público. Os colegas protestaram. A gente acha que foi um abuso, porque o que a gente estava fazendo era bem pacífico. Os 2 estudantes foram liberados só no começo da noite. A Secretaria Estadual de Educação diz que vai apurar o caso. O governo do estado determinou o afastamento do policial que ameaçou a estudante com a arma. A polícia do Paraná investiga a diretora de uma creche em Curitiba suspeita de agredir crianças. Câmeras de segurança registraram o que parece ser uma agressão a uma das vítimas. A diretora tentava fazer uma menina de 2 anos dormir. Ela usa a força do próprio corpo para a criança ficar no colchão. A menina se debate com as pernas. As agressões só param quando uma funcionária entra na sala. A mãe da criança diz que a filha se reconheceu nas imagens. Por coincidência, saiu do quartinho dela, veio na televisão e viu o vídeo que estava dividido na tela e começou a falar: tia Ju briga, tia Ju bate. A menina estudava nessa creche, que fica em um bairro nobre de Curitiba. Depois que o caso veio à tona, o Centro de Educação Infantil fechou as portas. A diretora se apresentou à polícia e admitiu que é rígida. Negou agredir as crianças, mas não explicou o comportamento que as câmeras registraram. Essa seria a intenção dela, de aplicar uma educação rígida. Só que nós sabemos, inclusive, existe até a lei da palmada, realmente são conceitos que não cabem, né? Até porque o excesso deve ser punido.
Jussara Passim tem 64 anos e trabalha há 40 como professora. A polícia abriu um inquérito por tortura, fraude processual e coação de testemunhas. 30 pessoas já foram ouvidas. Todas as imagens do circuito de segurança da escola estão com a polícia, que quer saber se há mais casos de agressão. Os pais dos outros alunos estão preocupados. O meu filho menor, de 2 anos e meio, ele vomitou durante 3 ou 4 dias direto. E não tinha febre, não tinha nada, e levei ao médico e comidas inteiras. E aí agora veio à tona de que eles enfiavam comida goela abaixo dos meus filhos. Como ela pegou aquela menina, poderia ter pego a minha filha. Vai saber se não pegou. Minha filha tem 1 ano e 8 meses e infelizmente ela não fala ainda. A falta de pediatras, de especialistas e de leitos em UTI coloca em risco a vida de crianças no estado de Goiás. Em 2 semanas, 3 pacientes morreram. A mãe ainda está sob o impacto da morte da filha. Eu perdi minha filha por culpa da saúde pública. Luna tinha apenas 3 meses. Estava com pneumonia agravada por um problema no coração. E o hospital não tinha um cardiopediatra. A menina passou 6 dias internada nesta unidade de pronto atendimento, esperando um leito de UTI. A vaga apareceu, mas em Santa Helena, no sudoeste do estado, a mais de 200 quilômetros daqui. Naquele momento estava disponível apenas em Santa Helena e aí por isso que essa criança foi encaminhada para lá. Nos outros locais da região metropolitana não tinha disponibilidade de leito. Em Goiás, há apenas 2 cardiologistas pediátricos em 2 hospitais públicos do estado. E na rede municipal de Goiânia, nenhum. A prefeitura reconhece também que os 71 pediatras do município são insuficientes para atender a demanda e promete que vai contratar mais 50 médicos. O estado de Goiás vive uma crise de falta de pediatras e leitos em UTI para bebês. Na semana passada, outras 2 crianças morreram esperando por um leito. Para a Luna, a UTI chegou tarde demais. Se tivesse tratado antes, eu tenho certeza que minha filha estava com a gente. Não é fácil, gente. A chuva forte provocou transtornos em Porto Alegre. Na capital do Rio Grande do Sul, choveu em 3 horas quase a metade do volume esperado para o mês inteiro. O temporal provocou alagamentos e queda de árvores. Nesta avenida, um cano subterrâneo se rompeu. O asfalto cedeu e o carro que tentava atravessar o alagamento ficou preso. Uma menina de 6 anos foi arrastada pela enxurrada em São Gotardo, Minas Gerais. A imagem mostra o momento em que 2 homens correm para salvar a menina. Eles retiram a garota da água e a colocam com segurança na calçada. Ela tentava atravessar a rua quando caiu e chegou a passar por baixo de um carro. A menina teve apenas arranhões pelo corpo. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o horário de verão vai acabar. O presidente afirmou também que vai definir na segunda-feira se mantém ou não o ministro da Educação no cargo. O presidente Jair Bolsonaro passou o dia em reuniões e eventos no Palácio do Planalto. Mais cedo recebeu pela 3ª vez um grupo de jornalistas para um café da manhã. No encontro, Bolsonaro disse que decide na segunda-feira se o ministro da Educação, Ricardo Vélez, será ou não demitido. E usou como exemplo para a situação um noivado que pode não virar casamento. Eu falei que estou com a aliança na mão direita. Na segunda-feira eu passo para a esquerda na gaveta, só isso. Mas isso, o senhor não está satisfeito com a gestão? Tem reclamações, etc. A gente está conversando já para ver se resolve o problema. E para definição na segunda, o que falta, presidente? A última conversa, né? Quando você briga com a namorada, às vezes você vai para a última conversa, você continua, não continua. Com relação à reforma da Previdência, Bolsonaro admitiu a possibilidade dos deputados deixarem para depois a criação de um novo sistema, chamada capitalização. O presidente comentou ainda que depois das reuniões desta semana com os presidentes dos partidos, ficou claro que sem uma base aliada fixa, vai negociar tema a tema com os parlamentares e que ficou otimista porque a maioria é favorável à nova Previdência. Está sendo uma aceitação enorme. Tá? Ali ninguém fechou a questão que é da base, vai apoiar, mas a Previdência é quase uma unanimidade com esses partidos que estiveram comigo antes. Nós queremos aprovar o que está aí, se a capitalização, os parlamentares entenderem que está complicado, difícil de explicar agora, eles podem decidir deixar para outra oportunidade. Na semana que vem, quando o governo chegará aos 100 dias, o presidente pretende divulgar que este ano será pago o 13º do Bolsa Família. Vai vir da onde esse recurso? Do combate à fraude, que tem bastante.
E não é só a Bolsa Família, o seguro-defesa também, quase mais 2 bilhões por ano. Então, 60% é fraude. E hoje, o presidente Bolsonaro decidiu acabar com o horário de verão. Não causa economia para nós e mexe no teu relógio biológico. Atrapalha, então, a economia em parte. E só temos o que ganhar, no meu entender, mantendo o horário como está. E o presidente Jair Bolsonaro confirmou o nome do novo chefe da Secretaria de Comunicação do governo. O empresário e advogado Fábio Weingarten vai assumir o comando da Secretaria de Comunicação, a SECOM. O anúncio oficial será na segunda-feira. A pasta é responsável pela comunicação do governo federal. A Receita Federal identificou 2 funcionários que acessaram informações fiscais do presidente Jair Bolsonaro e da família dele. A Receita abriu uma sindicância e concluiu que não havia motivo legal para os acessos e notificou a Polícia Federal para investigar o... Em novo depoimento, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, afirma que a corrupção no estado começou no fim dos anos 80. O agora réu, confesso, admitiu ter recebido mais de 140 milhões de reais em propinas. Um Cabral sem meias palavras. Eu não sou mocinho, eu infelizmente capitulei. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, detalhou a relação promíscua do poder com as empresas de ônibus. Explicou ao juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio, tudo o que ganhou com propina. A denúncia fala de pagamento de 144 milhões de reais. Sabe se é isso? Se você somar todos os recursos, é isso, próximo disso. Sérgio Cabral contou que o esquema com as empresas de transportes no Rio de Janeiro começou no fim da década de 80, no governo Moreira Franco, e se perpetuou ao longo dos anos. A propina dos empresários serviu para financiar campanhas e comprar deputados, em troca de projetos de isenção de impostos e reajuste nas tarifas. Havia deputados que recebiam 10 mil, havia deputado que recebia 5 mil, havia deputado que recebia 20 mil, havia deputado que recebia 30 mil. Quem tinha um entendimento paralelo com o primeiro secretário era o deputado Pisciani, já nessa época. O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, hoje em prisão domiciliar, era peça fundamental no esquema milionário de propinas. O deputado Pisciani passa a entregar esse dinheiro, passa a ter lá a fila de deputados recebendo, e ele fazia questão de entregar lá os envelopes aos deputados para se fortalecer. Eu não perguntava a ele quanto recebia, mas tinha a informação que recebia R$1 milhão por mês. Cabral ainda revelou que os empresários de ônibus abasteceram as campanhas do ex-governador Luiz Fernando Pezão do MDB com R$30 milhões, 6 milhões para a eleição do ex-prefeito Eduardo Paes, também do MDB, e R$1,5 milhão para Aécio Neves, do PSDB, quando concorreu à presidência da República. Sérgio Cabral dá sinais de quem pretende fazer uma delação premiada para reduzir as condenações. Eu fui achacado por parlamentares federais, eu tive que fazer tratos com ministros do TCU e do STJ, que eu me coloco à disposição da Procuradoria, do Ministério Público, deputados e senadores, enfim, tive que atender a presidente da República. Eu devia ter dito não. Moreira Franco classificou a denúncia como um desatino de condenado. A defesa do ex-governador Antony Garotinho e da mulher dele, que o sucedeu no cargo, Rosinha Garotinho, negou o recebimento de propina de empresas de ônibus. A Federação das Empresas de Transportes do Estado do Rio de Janeiro disse que a nova gestão da entidade não tem relação com a política adotada no passado. A defesa de Eduardo Paes disse que não conseguiu contato com o cliente. Não recebemos resposta do ex-governador Luiz Fernando Pezão, do deputado federal Aécio Neves e do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani. O ex-presidente Lula prestou depoimento hoje na Polícia Federal em Curitiba, onde cumpre pena. De acordo com o advogado dele, Cristiano Zanin, Lula permaneceu em silêncio. A defesa alega que ainda não teve acesso aos documentos. Os inquéritos investigam se houve corrupção e lavagem de dinheiro na construção de navios sonda pela empresa Sete Brasil e se houve os mesmos crimes na construção da usina de Belo Monte. Lula nega que tenha cometido qualquer crime. Um debate eleitoral terminou em confusão e violência na África do Sul. Integrantes do partido Combatentes da Liberdade Econômica atiraram cadeiras e trocaram socos com os opositores.
A tensão aumentou quando outros políticos responderam aos ataques. Não se sabe o motivo da confusão. A África do Sul vai realizar eleições presidenciais no próximo mês.